porque a gente fica falando da delação do Mauro Cid, e aí vão vindo informações, né? Hoje, Mônica Bergamo traz a informação de que Mauro Cid vai citar militares que tiveram funções importantes no governo Bolsonaro nesse acordo de delação premiada que foi homologado no final de semana pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até para explicar, José, como é que funciona, né? Eles homologaram essa delação, mas Mauro Cid ainda não fez a delação em si. Ele entregou os pontos de que ele entregaria, isso? A delação em si não foi feita por completo ainda? Não, a delação funciona assim, Fabiola. Primeiro, o investigado manifesta o interesse. A polícia, então, nesse caso é a Polícia Federal. Noutros episódios, quem fez essa abordagem foi o Ministério Público, procuradores da República, né? Aqui foi a Polícia Federal. A polícia, então, faz uma inspeção. À luz de tudo o que conseguiu obter, verifica com o candidato a delator o que é que ele pode oferecer. Então, você esboça um plano de delação com capítulos muito sedimentados, explicadinho, até para que o juiz, que no caso foi o Alexandre de Moraes, possa avalizar. O que foi avalizado até agora? Uma proposta de delação. O Mauro Cid se dispôs a delatar, a Polícia Federal, numa primeira abordagem, é preciso recordar que antes que a formalização desse pedido de colaboração judicial viesse à luz, o Mauro Cid falou aos investigadores por mais de 24 horas, em 3 depoimentos sucessivos. Então, é de supor que ele falou uma série de coisas, deu uma ideia geral do que ele pode oferecer. Algumas providências já estão sendo adotadas pela Polícia Federal a partir do aval que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Está sendo formalizado nos próximos dias um pedido de colaboração com os Estados Unidos. Estão pedindo a quebra de contas bancárias nos Estados Unidos, estão pedindo o auxílio do FBI para investigar ali episódios relacionados àquele comércio de joias. Então, há um esboço da delação. E agora, a polícia, com o aval do Supremo, com o aval do Alexandre de Moraes, a polícia fará uma série de interrogatórios com o Mauro Cid para que ele detalhe essa delação, para que ele ofereça elementos ou provas já existentes ou elementos, indícios que permitam à Polícia Federal chegar às provas, né? E aí há um sem número de portas abertas, né? Há portas abertas em relação à fraude das vacinas, essas estão mais escancaradas do que outras, né? Há portas abertas em relação às joias que foram comercializadas, das quais Foram o Bolsonaro alvo. se apropriou indevidamente, hein? Não, essas inclusive que foram alvos da Polícia Federal e a Polícia Federal já forneceu algumas informações, né? Não, eu até lhe perguntei isso, José, que é muito interessante a gente ser bem didático aqui para nossa audiência, e Ah, porque ontem teve uma informação muito importante. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou a defesa de Bolsonaro, que estava pedindo conteúdo daquele depoimento, aquele longo depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal, que não é a delação, é aquele depoimento à Polícia Federal, o longo depoimento da última, desse último depoimento que foram todos, né, a Polícia Federal. E a defesa de Bolsonaro pediu acesso a isso. E aí, Alexandre de Moraes negou o acesso a essas informações. E por que negou o acesso a essas informações? Justamente pela homologação do acordo de delação premiada. A partir de agora, Mauro Cid tem que ficar realmente em silêncio. Ele se comprometeu nesse acordo com a Polícia Federal a contribuir com as investigações. Então, até estão cogitando a possibilidade de ele ir à CPI. Só que ele, na CPI, não vai poder falar nada mais uma vez, porque justamente ele está com um acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, né, Josias? Então, por isso, essa é negativa de precisamente Alexandre de isso. Moraes à defesa de Bolsonaro, Mauro Cid agora só vai falar com a Polícia Federal e delatar o que ele prometeu. O sigilo é uma pré-condição para o êxito de um acordo de colaboração premiada, né, Fabiola? Agora, a partir das revelações feitas pelo Mauro Cid, a polícia já está programando, inclusive, novas diligências, eventuais prisões preventivas,
Vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas, batidas de busca e apreensão. Então, tudo isso exige sigilo, sob pena de você alertar os investigados, né? Então, esse sigilo é uma pré-condição para a celebração do acordo de delação. Se o personagem que está delatando ele dá com a língua nos dentes em público, ele corre o risco de melar a delação e perder lá a perspectiva de obter algum tipo de premiação judicial, né? Pode ser redução de pena. No caso do Mauro Cid, pode ser, por exemplo, uma remissão dos delitos atribuídos ao pai dele, né, o general Lorena Cid. Então, para que ele faça jus a algum tipo de premiação, primeiro ele tem que ser efetivo na sua colaboração, a colaboração precisa se revelar efetiva, precisa resultar na perspectiva de punição de gente que esteja acima dele, no caso do Mauro Cid, sobretudo o Bolsonaro, mas não apenas ele, e é preciso que ele mantenha sigilo. E os próprios investigadores, né? Você nota que esses depoimentos, Fabíola, que estão na raiz do acordo de delação, esses últimos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, até agora nada vazou em relação a eles, né? E agora tem essa história dos militares, né? Segundo essa coluna da Mônica Bergamo, eu até queria ouvir o professor Pablo a respeito disso. Mauro Cid deve citar os militares do governo Bolsonaro nessa delação. Ele vai citar militares que participaram do núcleo do governo em seu acordo de delação premiada. Cid, ele deve citar, entre outros, o general Augusto Heleno. Foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no governo passado. E também o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Bom, Heleno já negou no depoimento à CPI que tivesse ajudado a articular uma tentativa de golpe. Ramos afirmou, quando estava no cargo, que seria ultrajante e ofensivo afirmar que os militares estariam envolvidos em algum tipo de golpe, mas fez um alerta para o outro lado: não estica a corda.